Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos sobre pactos. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano e pessoal que está ouvindo. Eu já tive muitas experiências sobrenaturais na minha vida, até por conta da minha mediunidade, né? Então eu vou contar uma que me marcou bastante, sabe? Um dia eu me lembrei de uma história que minha mãe contava sempre. Meu avô, ele era fazendeiro e ele tinha um vizinho muito rico. Tinha um boato na região que esse homem, né, vizinho, tinha feito um pacto com o diabo. Porque assim, além da origem dele, ele era bastante humilde, né? Porque na verdade ele tinha sido um carroceiro muito pobre mesmo, que enriqueceu assim de uma hora para outra e se tornou o maior fazendeiro da região, né? Isso lá para os lados da cidade de Catanduva, interior de São Paulo. E assim, esse boato era porque além dele ter se tornado rico de um jeito inexplicável, né? Muitas pessoas contavam ter visto ele em várias ocasiões assim, que ele era visitado altas horas assim da noite por um homem num cavalo preto, e esse homem também vestido todo de preto, né? Aí ele nunca descia do cavalo e eles ficavam conversando algum tempo. Isso eram várias vezes que ele era visto com esses encontros, né? E esse fazendeiro morreu anos depois de morte súbita, mas assim numa completa miséria. Ele perdeu tudo que ele tinha. Bom, aí lembrando dessa história, né, eu que na época eu estava com dificuldades financeiras, eu comecei a pensar como seria fazer um pacto. E se isso de fato existia, né, se os meus problemas iam ser resolvidos. Assim, gente, eu quero deixar claro que, na verdade, eu nunca tinha intenção de fazer, né, nunca tive e nem tenho nenhuma intenção de fazer isso. Mas eu pensei, né, pensei nisso, como que seria, se realmente existiria, e como ia ser, se isso funcionava, como seria na verdade, né? Naquele momento eu não imaginei que o meu pensamento pudesse ter uma consequência, sabe? Gente, agora então vem o terror. Porque assim, naquela noite que eu tive esse pensamento, né? Eu tive o que eles chamam de sonho lúcido ou projeção astral. Eu fui parar num castelo medieval e assim, nesse castelo, as paredes, o chão, tudo era de pedras. Um salão enorme e não tinha ninguém. Era uma penumbra, o ambiente era assim cinzento, meio escuro. Começou a tocar uma música e surgiu um homem, né? E ele se aproximou e ele me abraçou, começou a dançar comigo nesse salão. E um detalhe assim, em nenhum momento eu vi o rosto dele. Ele era muito alto e ele usava uma roupa que parecia de linho com fios dourados. E apesar de eu não ver quem era, né, o rosto dele, eu comecei a sentir uma paixão por ele. Uma coisa assim impressionante, era uma atração. Eu estava fascinada, louca por ele. Eu parecia hipnotizada. E quanto mais a gente dançava, mais apaixonada eu ficava, até que a música parou. E ainda assim, me abraçando, ele sempre o tempo todo me abraçando, ele me levou para fora desse salão, nesse castelo. Lá fora também era tudo cinza, uma neblina. Aí a gente chegou numa escadaria, né, muito larga, muito alta, e ele começou a subir comigo. Quanto mais subia, mais escuro ficava. Aí, de repente, parece que eu acordei daquilo, parecia um transe, hipnotizada, não sei. E pensei, eu não posso ir, não posso. Eu me viro para descer. E dos dois lados da escadaria, tinha posicionados assim umas criaturas que parecia postura de soldado com armadura. Mas eram bichos, assim, tipo, sei que eles eram soldados desse homem misterioso. Porque quando eu comecei a descer a escadaria fugindo, ele deu ordem para eles me impedirem, né? E isso ele fez falando uma língua estranha, mas não sei como eu consegui entender que era isso. Era para eles me segurarem. E eu correndo e me esquivando daqueles monstros, eu consegui chegar lá embaixo e vi que lá tinha uma cerca muito alta. E eu sabia que para escapar eu tinha que ir para o outro lado. Do outro lado tudo era colorido, céu azul, plantas verdes, flor, tudo colorido. E onde eu estava era tudo escuro e com uma neblina. Aí eu comecei a subir. Não assim pela cerca, mas volitando, né? Como se fala em projeção astral, que é subindo, tipo levitando, né? Quando eu cheguei lá em cima e comecei a passar para aquele lado onde tudo era claro, uma paisagem linda mesmo.
eu ouvi uma música de louvor a Deus, forte, bem alta, parecendo a comemoração de uma vitória, um livramento, uma coisa assim. E eu acordei. Então, pessoal, esse é um dos meus relatos. Como eu disse no início, eu tive muitas experiências, umas boas, outras como essa terríveis, né? E eu acredito que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, porque a gente nunca está sozinho. E a minha dúvida sobre a existência ou não do pacto foi respondida. E acho que o tal homem era ele, sabe? Vocês sabem quem, né? Bom, gente, um abraço a todos e fiquem com Deus. Olá, Feliciano e inscritos do canal. Meu nome é Diogo, eu moro no Rio de Janeiro. Eu trago um relato para vocês curto, que me assustou muito. Há uns anos atrás, eu e minha família estávamos passando muitas dificuldades. Eu era menor de idade e eu não estava conseguindo encontrar emprego. O meu pai já estava desempregado há alguns meses e em casa as coisas não estavam boas. Eu morava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Meu pai conseguia fazer alguns bicos, mas nada que trouxesse até alimentação todos os dias para casa. Eu me lembro a situação entre ter que escolher entre almoçar ou jantar. Aquilo estava insustentável e eu não conseguia fazer nada para ajudar. Certo dia, eu estava sentado com alguns amigos em uma roda. Estávamos conversando e eles estavam jogando baralho. Eu estava ali triste, eu tinha até vergonha de contar o que estava acontecendo na minha casa. Até que um deles, o Jonathan, comentou o seguinte: Cara, eu estava conversando com a minha avó e ela tem um livro e esse livro é bem satânico. Um deles até comentou perguntando se era o livro de São Cipriano. Ele disse não, cara, é um livro antigo, com uma capa preta, mas não é de Cipriano. Eu dei uma olhadinha e fiquei com muito medo. Tem demarcações lá com tinta que parecem até ser escritas com sangue. Foi aí que ele contou. Lá tem um ritual, bem na página que eu abri, um pacto. Eu olhei para ele e perguntei, que pacto que é esse? Então ele contou para nós, esse pacto é um pacto de bens. Você faz esse pacto e logo você terá dinheiro. O pessoal terminou de jogar. Antes de irmos embora, eu fui falar com ele. Jonathan, por favor, consiga esse ritual para mim. Eu estou passando por muitas dificuldades em casa, mas eu tenho vergonha de contar para vocês. Ele então falou, cara, por que você não me falou? Você devia ter falado que eu conversava com os meus pais e o meu avô. Ele tem condições de ajudar. Eu falei, não, cara, eu só quero esse ritual. Eu tenho muito interesse. Nisso, se passaram alguns dias. O Jonathan certo dia chamou lá na frente da minha casa. Ele me entregou um papel com um olhar meio sério e disse, cara, foi muito difícil a minha avó deixar o livro parado lá. Eu fui e anotei, mas eu não quero nem ler isso aí novamente. Eu tive pesadelos a noite toda. Cuidado com o que você vai fazer. Eu peguei esse papel e fiquei pensando, será que eu devo fazer isso? Se é para eu ler isso aqui, que eu tenha uma revelação, um sonho, que eu veja algo, que me diga para eu fazer. Se não for bom fazer esse pacto, que eu também tenha resposta. Passou o resto da tarde e à noite eu fui deitar. Eu não havia pegado no sono, eu comecei a sentir um cheiro forte de perfume dentro do meu quarto. Eu até hoje não senti o cheiro desse perfume em lugar nenhum. Quando eu olhei para a porta do quarto, eu não deveria ter olhado. Eu vi um homem parado na porta do meu quarto. Eu não conseguia ver bem o seu rosto, era apenas uma silhueta. Ele então me disse, boa noite, jovem. Você não me chamou? Você não quer a resposta? Eu estou aqui. Eu darei tudo que você quiser, você terá tudo. Fama, dinheiro. Pegue esse papel e leia, e você terá tudo que desejou e tudo que sempre desejar. Leia logo isso e vamos terminar. Nossa, foi uma coisa muito assustadora.
Eu fechei os meus olhos e comecei a gritar, só que não saía o som da minha voz. Aquele cara foi saindo. Eu consegui voltar e comecei a gritar. Então meu pai veio até o meu quarto e perguntou o que estava acontecendo, assustado. Ele pensou que eu tinha tido algum pesadelo. Eu abracei o meu pai e não contei o que havia feito. No outro dia de manhã, eu peguei aquele papel, ateei fogo e queimei. Eu não tive coragem de ler. E a partir daquele dia, eu dedico a minha vida a Deus e sei que aquilo foi uma resposta do inimigo. Se eu tivesse lido aquele papel, eu não sei como a minha vida estaria hoje. Hoje nós estamos bem. Consegui ajudar a minha família, com honestidade e sempre com Deus no caminho. Eu falo para vocês, cuidado em pensar em fazer pactos. Eu sei bem o que era e como era aquilo. Eu nunca vou esquecer e não quero ver novamente. Muito obrigado, Ana Maria e Diogo. Gratidão, amigos, por compartilhar seus relatos nesse vídeo. Se vocês quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. E a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.